vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever neste canal e ativar as nossas notificações. Meus irmãos, nós vamos abrir a preciosa palavra de Deus na carta de Paulo a Tito. Carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versos 11 a 15. Carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versos de 11 a 15. Paulo diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Diz estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Amém. Eu quero conversar um pouco com vocês então nesta tarde sobre a graça salvadora de Deus. Como muito bem já lembrou, nesta tarde o pastor Arival, hoje nós celebramos 504 anos da Reforma Protestante, e um dos pilares da Reforma, no retorno às Escrituras, foi esta ênfase de só a graça. Uma vez que naquele tempo se pregava, se pensava que o homem teria que construir a sua própria salvação. O homem podia até mesmo naquele tempo, dentro dos ensinamentos da igreja, comprar pecados. Comprar 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos de perdão, até perdão para a vida inteira, dependendo da quantidade de dinheiro que a pessoa dispusesse. Assim a salvação era comprada. Assim as pessoas imaginavam que salvação era uma espécie de medalha de honra ao mérito, um troféu que você chegava lá para tomar posse, porque você mereceu, você trabalhou por ele. A reforma restabelece isso, mostrando que a salvação não é por merecimento, a salvação não é comprada, a salvação não é fruto do nosso esforço, do nosso trabalho. A salvação não é pelas obras, a salvação não é pela fé mais as obras, a salvação é exclusivamente pela graça, mediante a fé. Ou seja, é um presente que você recebe de Deus, e não um troféu que você conquista pelos seus esforços. Pois bem, Paulo está escrevendo para Tito. Ele escreve essa carta no interregno da primeira para a segunda prisão em Roma. Tito foi deixado na ilha de Creta para colocar as coisas em ordem. E Paulo, nesta carta, diverge um pouco de metodologia nas suas outras epístolas, porque, via de regra, Paulo primeiro dava teologia, para depois fazer a aplicação da teologia. Primeiro ele dava o arcabouço doutrinário, depois ele fazia a aplicação para a vida prática. Primeiro ele dava o fundamento teológico para depois trazer as implicações éticas. Porém, nesta carta, ele primeiro dá o dever, para depois dar a doutrina. Porém, essas duas verdades nunca podem estar separadas. Nunca. A doutrina desemboca na vida. A teologia desemboca na ética. O credo desemboca na conduta.
E aqui ele vai tratar sobre a graça. E aqui eu chamo a atenção dos irmãos para 3 verdades magnas desse texto sobre a graça. A primeira delas é a manifestação da graça. A segunda verdade é a pedagogia da graça. E a terceira grande verdade desse texto é a operação da graça. Então nós vamos tratar de 3 coisas aqui: a manifestação da graça, a pedagogia da graça e a operação da graça. Então vamos ver o primeiro ponto, que é a manifestação da graça. Com a Bíblia aberta comigo, veja aí: porquanto a graça de Deus se manifestou. Esta palavra manifestou é a palavra epifania. É a mesma palavra que é muito usada no Novo Testamento para a grande manifestação de Jesus Cristo, quando Ele vier na sua majestade e glória. E a epifania da graça nada mais é, irmãos, do que nos apresentar Jesus, no seu nascimento, na sua vida, nos seus ensinos, na operação de seus milagres, na sua morte, na sua ressurreição, na sua ascensão, no seu governo, no seu ministério sacerdotal e na sua gloriosa volta. Jesus é a expressão máxima da graça de Deus a todos nós. Mas aqui eu chamo a sua atenção para algumas verdades. Primeiro, a origem desta graça. Veja você o verso 11. Porquanto a graça de Deus aqui está falando da origem da graça. A graça não emana do homem, mas procede de Deus. Não se origina na terra, mas ela procede do céu. Ela não vem do homem ou da igreja, ela vem do próprio Deus. É a graça de Deus que foi manifestada em Cristo, porque o Verbo se manifestou cheio de graça. Segundo lugar, ele fala não só da origem desta graça, mas também da natureza desta graça. Veja você que ele diz: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora. A graça de Deus é salvadora. Não há outra chance, não há outra possibilidade do homem ser salvo, a não ser pela graça. Ninguém é salvo porque nasceu num país chamado cristão, ou porque nasceu numa família chamada cristã, ou porque frequentam a igreja chamada cristã. Ninguém é salvo porque ele construiu esta escada da terra para o céu. Ninguém é salvo porque é uma pessoa boa, com certos predicados morais, com certas qualificações espirituais. Não, absolutamente não. Só pela graça o homem pode ser salvo. Irmãos, ninguém vai poder entrar no céu, estufar o peito e dizer: eu estou aqui porque eu mereci estar aqui. Eu estou aqui porque eu fiz por onde estar aqui. Não, é só pela graça. A graça, ela é salvadora. Nós não merecemos a graça, nós precisamos dela. Eu já usei muitas vezes aqui essa ilustração, não nesse sermão, é a primeira vez que estou pregando esse sermão, mas eu gosto tanto, porque eu vi essa ilustração, meus irmãos, exatamente há 43 anos. E eu fico imaginando que se eu guardei em 43 anos é porque isso marcou minha vida, até hoje. E eu escutei esta ilustração da época dos maiores pregadores do Brasil, pastor Nilson Fanini. E ele pregou numa cruzada em Campinas. E ele, retratando a graça, disse que um certo professor no Rio de Janeiro, que resolveu cuidar de crianças muito carentes, abrindo para elas uma escola bíblica dominical para acolhê-las, assisti-las, constata que um dos meninos mais carentes, que chegava lá com as suas roupinhas rotas, com os seus pés descalços, vindo de uma situação social muito perigosa, esse professor, tomado de bondade e misericórdia, vai a uma loja, compra roupas, compra calçados, compra brinquedos, e começa a subir o morro para levar esses presentes. E o menino, sem saber que os presentes eram para ele, cobiçando-os, pega uma pedra e atira naquele homem, que era seu professor. O homem é atingido pela pedra,
cai desacordado e o menino cata os presentes e leva para casa. Quando o professor se recuperou daquela pedrada, ele volta à loja, compra os mesmos presentes e segue a mesma estrada, morra acima, até chegar na casa do menino. Bate a porta, o pai vem atender, muito constrangido, e o professor diz assim: eu vim trazer esses presentes para o seu filho. O homem, tomado por um senso de justiça, responde: foi meu filho que jogou aquela pedra no senhor. O meu filho não merece esses presentes. E o professor respondeu: é verdade, o seu filho não merece esses presentes, pois o seu filho precisa desses presentes. Isto é graça. Eu não mereço, mas eu preciso. A graça se manifestou salvadora. Mas vejam vocês, em terceiro lugar, que não só a origem e a natureza, mas esse texto fala da extensão da graça. Porque o verso 11 ainda diz: porque a graça, ou porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A todos os homens. Entendamos aqui que todos os homens, não é todos os homens quantitativamente falando, mas é todos os homens qualitativamente falando. Paulo não está ensinando o universalismo aqui. O contexto nos ajuda a entender. O contexto nos ajuda a entender. Se você ler no capítulo 2, ele está falando para vários tipos de pessoas, para homens idosos no verso 2, para mulheres idosas no verso 3, para jovens no verso 4, no verso 6 para os moços, no verso 9 para os servos. Em outras palavras, a salvação se revelou salvadora para todos os homens de todas as classes, de todos os gêneros, de todas as faixas etárias, de todos os estratos sociais. Ou seja, Deus não faz acepção de pessoas. A salvação é para o rico, é para o pobre, é para o homem, é para a mulher, é para a criança, é para o adolescente, é para o jovem, é para o velho, é para o doutor, é para o analfabeto. A salvação, ela alcança a todos, nesse sentido. Não há nenhuma pessoa, por mais remota, ou por estar num lugar mais escondido das selvas, que seja fora do alcance da graça de Deus. Todos aqueles por quem Cristo morreu e verteu o seu sangue na cruz para comprar, estes estão debaixo do alcance da graça salvadora de Deus. Pois bem, amados, dito isso, vamos ver o segundo ponto dessa mensagem. Primeiro é a manifestação. Falamos da origem, falamos da natureza e falamos da extensão ou do alcance. Agora vamos ver o segundo ponto, que é a pedagogia da graça. E a graça de Deus, ela faz duas coisas importantíssimas, conforme o verso 12. Olha aí comigo. Educando-nos, a palavra aqui é pedagogia mesmo, educando-nos. Para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Eu chamo a sua atenção que a graça nos educa de duas maneiras. Primeiro, ela nos educa para renegarmos o mal. Segundo, a graça nos educa para praticarmos o bem. Então tem o lado negativo e tem o lado positivo. Então vamos ver, dentro da pedagogia da graça, a graça nos educando para renegarmos o mal. Olha aí o verso 12. Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas. Vamos entender isso aqui. Primeiro, a graça nos ensina a renegar a falsa teologia. Quando ele diz aqui renegar a impiedade, impiedade, irmãos, tem a ver com a nossa relação com Deus, com a nossa relação vertical. Vertical. Está falando da sua teologia, daquilo que você crê. Primeiro o homem é ímpio, depois ele é perverso. Lembra lá de Romanos capítulo 1, verso 18? A ira de Deus se manifesta contra toda impiedade e perversão. Não está escrito que a ira de Deus se revela contra toda perversão e impiedade.
Começa com a impiedade, depois vai para a perversão. Sabe por quê? Primeiro o homem crê em algo errado, depois ele tem uma vida errada. Por que se monta essa confusão toda, irmãos? Por que está tudo de ponta cabeça? Por que a sociedade está pelo avesso? É porque no momento em que o homem bane Deus da sua vida, da sua história, como referência, ele perde por completo a referência da vida. A vida se perde, a vida se complica, a vida se bestializa. O problema do homem é que ele crê errado. E ao crer errado, a conduta vai estar errada. Se a teologia estiver errada, a vida vai estar errada. Se a doutrina estiver errada, a prática da vida vai estar errada. O problema do homem é a impiedade. São as falsas crenças acerca de Deus, da relação com Deus, da convivência com Deus, do que devemos crer acerca de Deus. E isso tudo vai desembocar, certamente, numa falsa ética, que ele chama aqui, preste atenção, no verso 12, das paixões mundanas. Irmãos, entendamos isso. É por isso que a igreja é tão zelosa com a doutrina. Tem gente que diz, eu não gosto de doutrina não, mas não tem como não gostar. Não tem como não gostar, sabe por quê? É exatamente esse arcabouço do conhecimento da verdade de Deus é que forma você, que forja você, que capacita você, que educa você a não mergulhar de cabeça naquilo que ele chama das paixões mundanas. Por que você não mente? Por que você não rouba? Por que você não mata? Por que você não fala mal dos outros? Por que você não cobiça o que é dos outros? Por que você não adora outros deuses? Por que você não fabrica imagens? Por que você tem reverência com o nome de Deus? Por que você honra seus pais? Por que você passa esse dia com prazer na casa de Deus e tem deleite em vir à casa de Deus? Porque isso são arcabouços doutrinários que formam a sua vida. Por que você crê que Deus é o Pai, é o Filho e o Espírito Santo? Por que você crê que só Jesus Cristo salva? Por que você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Por que você crê que a salvação é pela graça? Por que você crê na justificação pela fé? Por que você crê que Jesus vai voltar? Por que você crê no céu e no inferno? Por que você crê que haverá bem-aventurança eterna e juízo eterno? É porque você crê nas verdades reveladas nas Escrituras, pois isso é que determina a maneira que você vai viver. A graça de Deus educa você. Educa você. Primeiro, para você renegar a falsa doutrina. Segundo, a graça de Deus educa você para quê? Para você não enfiar de cabeça nas paixões mundanas. Pois bem, queridos, agora vamos ver que a graça de Deus não apenas nos educa para renegarmos o mal, mas a graça de Deus, em segundo lugar, nos educa para também praticarmos o bem. Vejamos aí o verso 12, a parte B, quando ele diz assim: vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Essas três palavras não são apenas questões de ênfase, mas de alcance, porque ele está falando aqui de um tríplice relacionamento. Primeiro, a graça de Deus educa você para você ter um correto relacionamento com você mesmo. É a palavra aqui na língua grega para sensata. O que é uma pessoa sensata? Uma pessoa que tem domínio próprio, que tem prudência, que é moderada, que tem autocontrole, que domina os impulsos, as ações, as palavras, as reações. É a maneira correta de você lidar com você mesmo. É a graça de Deus que capacita você a isso. Então não dê desculpa, não, eu sou assim porque esse é meu temperamento, eu sou assim porque a minha família é assim, eu sou assim porque a minha cultura é assim. Nada disso. A graça de Deus equipa você para você ser uma pessoa sensata, para você se relacionar corretamente com você mesmo. Segundo, a graça de Deus capacita você a se relacionar corretamente com o seu próximo, com os seus irmãos. É a palavra que aparece aí, vivermos no presente século de forma justa. O que é ser justo? É dar ao outro o que o outro tem. É comigo, filho? Não, né? Posso continuar? Ok. Troca. Então, fecho daqui, eu pego de cá. Som.
Então vamos entender isso aqui, irmãos. A graça de Deus nos ajuda e nos capacita a lidar com o outro de forma justa, a não explorar o outro, a não ver o outro como um campo de exploração e não como alguém a quem eu devo servir, amar. Isso é ser justo. Não é tirar do outro o que o outro tem, mas é dar ao outro o que ele precisa. Só a graça de Deus nos educa a fazer isso, a termos uma convivência digna, a termos relacionamentos saudáveis, a termos relacionamentos saudáveis no casamento, com os filhos, com os irmãos, na igreja, no meu trabalho, nos meus relacionamentos, com a minha parentela, com a minha família. A graça de Deus não apenas educa você para você ir para o céu, a graça de Deus educa você para você viver bem na terra. A graça de Deus não é algo apenas para você viver no pós-vida, é para você viver para cada sepultura de maneira bem. Mas em terceiro lugar, veja você que a graça de Deus nos educa, não só para relacionarmos bem com nós mesmos e com o nosso próximo, mas também com Deus. Porque o texto diz, vivamos no presente século piedosamente, e a palavra piedosamente tem a ver agora com a sua relação com Deus, como você anda com Ele, como você se relaciona com Ele, como você depende dEle, como você confia nele, como você crê nele e obedece a Ele, de maneira que quando você é ensinado por esta professora chamada a graça de Deus, a sua vida é corrigida em todos os aspectos, em todas as frentes, com você, com o próximo e com Deus. Mas notem vocês no verso 13, que a graça nos educa para aguardarmos a manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Olha que coisa preciosa, porque aqui Paulo chama Jesus não só de Deus, mas ele chama Jesus de o nosso grande Deus. E ao usar este adjetivo para Deus, ele é o grande Deus, Paulo vai afirmar também que ele é o nosso Salvador. E o que ele está dizendo é o seguinte: assim como a graça de Deus equipa você para você evitar o mal, para você fazer o bem, para você se relacionar de maneira correta com você, com o seu irmão e com Deus, a graça de Deus capacita você também para aguardar a manifestação de Jesus Cristo, a sua gloriosa vinda, para você não botar o seu coração aqui apenas, para você entender que você está aqui, mas você está a caminho da sua verdadeira pátria, do seu verdadeiro lar. É a graça de Deus que capacita você a viver na ponta dos pés, aguardando a manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele virá, e Ele virá pessoalmente, e Ele virá fisicamente, e Ele virá visivelmente, audivelmente, Ele virá poderosamente. É a graça de Deus que capacita você para isso. Mas, amados irmãos, vamos ao último ponto. Nós falamos que são 3 pontos que nós estamos abordando. Primeiro, a manifestação da graça. Segundo, a pedagogia da graça. E terceiro, a operação da graça. Então vamos entender aqui 3 verdades preciosíssimas. Primeiro, vamos ver qual é o presente da graça. Versículo 14. O qual a si mesmo se deu por nós. Então, qual é o grande presente da graça de Deus para você? O grande presente da graça de Deus para você é o próprio Jesus. Paulo está dizendo que Ele a si mesmo se deu por nós. Isso é uma verdade sublime, irmãos. Isso prova uma coisa: a cruz de Cristo não foi a causa da graça. A cruz de Cristo foi o resultado da graça. Deus não derramou graça para você porque Cristo morreu em seu favor.
Cristo morreu pelo seu favor, porque Deus derramou a graça sobre você. A Bíblia diz que o Pai não o poupou, antes o entregou por todos nós. E agora Paulo está dizendo que Ele a si mesmo se deu por nós. Ele foi para a cruz voluntariamente. Ele nasceu para isso. Ele entrou no mundo para isso. Ele veio como cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele veio para caminhar para a cruz como um rei caminha para a sua coroação. O que Paulo está dizendo é que quando Jesus vai para a cruz, ele não vai para a cruz porque ele sucumbiu ao poder de Roma, ou porque Judas o negou, ou porque Judas o traiu, porque Pedro o negou. Ele não foi para a cruz porque o Sinédrio o acusou, porque Pilatos o sentenciou. Não! Ele se deu por nós. Ele foi voluntariamente para a cruz como um rei caminha para a sua coroação. Essa é uma verdade sublime, bendita, gloriosa do Evangelho. Aliás, a Bíblia diz que dificilmente alguém daria a vida por um justo. É só você pensar agora se você daria a sua vida, até mesmo pelo seu melhor amigo. E a Bíblia diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele não se deu para gente boa. Ele se deu para gente como você e eu, fracos, ímpios, pecadores, inimigos. Se somos o que somos hoje, somos pela graça. Estávamos perdidos, arruinados, contaminados, depravados, mortos nos nossos delitos e pecados, e foi nessa condição que Ele nos amou e se deu a si mesmo por nós. Bendito seja Deus, irmãos, por esta graça maravilhosa. Mas agora vamos ver a operação da graça, por um outro aspecto. Primeiro foi o presente da graça, agora vamos ver o propósito da graça. E tem um propósito negativo e tem um propósito positivo. Qual é o propósito negativo? Olha aí comigo, versículo 14. O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de quanto de iniquidade mesmo? De toda esse é o aspecto negativo. Preste atenção nisso. Propósito da graça não é para você viver uma vida na banguela, não. Não é para você viver uma vida do seu jeito, não. Não é para você viver uma vida associada ao pecado, não. Porque Deus não salvou você no pecado. Deus salvou você do pecado. Essa é a ideia. Remir você de toda a iniquidade. Não de parte dela, de toda a iniquidade. Ele veio para destruir as obras do diabo. Ele veio para perdoar você. Ele veio para lavar você com seu sangue. Ele veio para fazer de você uma nova criatura. Ele veio para fazer um corte radical da sua vida. Você está no mundo, mas não é do mundo. Você foi comprado, você foi resgatado, você foi remido da iniquidade, de toda a iniquidade. Esse é o lado negativo. Mas qual é o lado positivo? Remir de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu. Então note o aspecto positivo aqui. Purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu. Tem duas coisas que merecem destaque aqui, irmãos. Notem isso. Deus quer um povo limpo e Deus quer um povo exclusivo. Limpo e exclusivo. Ou seja, a graça de Deus, irmãos, não nos dispensa de uma vida santa. A graça de Deus não nos permite ter o coração dividido entre Deus e o mundo. Foi nesse sentido que Tiago diz: insensatos, não sabeis que quem quer ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus? É nesse sentido que João disse que você não pode amar o mundo, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. É nesse sentido que Paulo escreveu: não vos conformeis com este mundo, com este século.
Deus quer você limpo, Deus quer você exclusivamente para Ele. Deus não divide você com ninguém. Mas agora, vem finalmente o que nós chamaríamos não só do presente da graça e do propósito da graça, mas vem agora o resultado da graça. Olha o finalzinho do verso 14. Um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Então note isso. As obras são importantes no seu devido lugar. Você não é salvo pelas obras, você não é salvo pela fé mais as obras, você é salvo pela graça, mediante a fé, para as boas obras. As obras entram não como causa da sua salvação, as obras entram como evidência da sua salvação. Você não as pratica para ser salvo, você as pratica porque foi salvo pela graça. Então o apóstolo Paulo está dizendo que a graça nos habilita não só a praticar boas obras, mas prestem bem atenção, a graça nos habilita a sermos zelosos, apaixonados, vibrantes com as boas obras. Não é fazer boas obras só, é você estar completamente empolgado em fazê-las. Um povo zeloso de boas obras. Então, amados, eu quero concluir dizendo a você que Paulo encerra o capítulo 2 da mesma maneira que começou o capítulo 2. Olha como é que ele começou o capítulo 2. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Olha como é que ele termina o capítulo 2, versículo 15. Diz essas coisas, exorta e repreende, também com toda autoridade. Ninguém te despreze. Esta verdade foi pregada pelos apóstolos. Antes dos apóstolos, essa mensagem foi pregada pelos profetas. Esta mensagem foi pregada pelos reformadores. Mas esta mensagem é pregada hoje, aqui nesta igreja. Esta mensagem será pregada amanhã pelos nossos filhos, pelos nossos netos, se Jesus não voltar antes. Esta mensagem será anunciada até que Jesus volte. E precisamos pregá-la com toda a autoridade. Com toda a autoridade. Porque a verdade de Deus jamais ficará caduca. Jamais ficará desatualizada. Jamais perderá a sua força, o seu poder, a sua atualidade, a sua relevância, a sua necessidade. Que esta igreja, no exato dia que celebra 504 anos da Reforma, levante bem alto esta bandeira. E levante bem alto esta mensagem, para que o nosso mundo saiba que Deus salva, e salva pela graça, a graça do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém.